Neste vídeo eu vou falar quais são os principais erros que os estudantes cometem. Você quer saber quais são esses erros e como evitá-los? Então assista esse vídeo até o final. Eu sou o professor Mike e hoje eu vou te ajudar a evitar os principais erros que os estudantes iniciantes cometem. E se você gostou do tema de hoje, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Primeiramente, devemos entender que uma das diferenças do inglês para o português é que o nosso idioma é uma língua fonética, ou seja, nós pronunciamos as palavras conforme o que está escrito. Já no inglês, esta regra não existe, já que se trata de um idioma não fonético. Isso significa que as palavras são pronunciadas de uma forma diferente da que achamos que poderia ser. Vamos dar um exemplo. As palavras there, a contração de they are, there, de lá, e there, de deles, são escritas de maneiras distintas, porém possuem a mesma pronúncia. Caso fôssemos tentar falar essas palavras apenas olhando para as letras, algo parecido com o que fazemos em português, com certeza sairiam 3 sons distintos. Como temos esse hábito de pronunciar todas as letras e pelo fato de muitas palavras no português terminarem em vogal, muitos estudantes acabam colocando um som de vogal ao final de palavras terminadas com consoantes. Preste atenção nas seguintes palavras: dog, de cachorro. A pronúncia correta é com um leve som de G no final, ao invés de falar dog, com o som de I ao final. Want, verbo querer. Da mesma forma, a pronúncia termina com um leve som de T, ao invés de falar wanty. De forma geral, muitas palavras em inglês terminam com consoante, e em muitos casos, estudantes brasileiros tendem a colocar um som de vogal no final. Falsos cognatos. Muitas vezes as palavras presentes em um idioma estão presentes também em outros, nos fazendo acreditar que em todos esses casos se trata apenas da sua tradução. De fato, muitas são as vezes em que as palavras possuem o mesmo significado, porém temos alguns exemplos que mostram que nem sempre isso é verdade. Abaixo estão alguns exemplos de palavras que são parecidas, mas que não possuem o mesmo sentido que no português. Por exemplo, o verbo to pretend, em um primeiro momento, pode parecer com pretender, porém ele significa fingir, enquanto que a tradução correta de pretender é to intend. Veja os próximos exemplos. She pretended to be sleeping. Ela fingiu que estava dormindo. They intend to travel to many countries. Eles pretendem viajar para muitos países. Outro caso bem comum são os verbos to push e to pull. Veja alguns exemplos. I had to push the door to get in the house. Eu tive que empurrar a porta para entrar em casa. He pulled the computer. Ele puxou o computador. Veja que to pull é puxar, enquanto que to push é empurrar. Você já se confundiu com esses dois verbos? Escreva nos comentários que eu quero saber. Pronúncia do TH. Esse pode ser considerado um dos casos mais temidos dos estudantes brasileiros, pois no nosso idioma não temos esse som. Então, quando é necessário usá-lo em inglês, acaba saindo um som de F em muitos casos. Muitas palavras podem ser entendidas de forma equivocada por um nativo, caso você erre a pronúncia do TH, como ocorre na palavra tree, que significa 3, e na palavra tree, que significa árvore. A única diferença entre elas é a presença do TH. Se você colocar um som de F ao invés de TH, acabará falando a palavra free, que possui outro sentido. A maneira mais fácil de pronunciar palavras com TH é colocar a língua entre os dentes. Você vai perceber que o som já vai sair de uma forma diferente. Mas para ficar bom mesmo, você precisa treinar. Então, quando estiver em casa, você pode repetir diversas vezes uma mesma palavra com TH para treinar essa pronúncia. Traduzir diretamente do português. Em cada idioma do mundo, as pessoas se expressam de uma forma diferente, e isso muitas vezes ocorre em uma mesma língua. Basta você prestar atenção na maneira que as pessoas constroem as frases dependendo do lugar que moram. Não estou falando de sotaque, mas da construção da frase mesmo. Se isso ocorre em um mesmo idioma, imagine em outros. Falo isso pois muitas vezes os estudantes tendem a traduzir do português para o inglês, como se fosse apenas uma questão de trocar as palavras e pronto. Em português, falamos que temos uma idade. Já em inglês, dizemos que somos ou estamos em alguma idade. Veja o exemplo. I am 20 years old. Eu tenho 20 anos. Perceba que a forma correta é com o verbo to be,
ao invés de falar I have 20 years old, que seria uma tradução literal. Medo de errar ao falar inglês. Obviamente que ninguém quer errar, mas é através dos erros que aprendemos. O mais importante é não se deixar abalar toda vez que um erro acontecer, pois é exatamente nesta hora que o cérebro bloqueia e você acaba parando de falar. Nessas horas você deve ter em mente que nenhuma pessoa que estiver te ouvindo vai te julgar, caso você cometa algum erro, até porque muitos nativos falam errado e nem por isso deixam de falar. Veja nosso caso em português. Muitas vezes nos enganamos com relação a alguma palavra, mas nem por isso deixamos de seguir com o que estávamos falando. Com o inglês, você deve fazer o mesmo. Se errar, apenas continue, mas não deixe de dar sequência na sua conversação por conta de um deslize. Tenha jogo de cintura e continue se comunicando. E lembre-se que muitos nativos nem tentam falar outra língua. Então por que você deveria se preocupar com o que eles ou mesmo outras pessoas estão pensando do seu inglês, pronúncia ou sotaque? Seja confiante neste momento. A principal mensagem que eu quero que você leve é que erros sempre vão existir e que eles vão te ajudar a ficar cada vez melhor em inglês. Se você absorver este conceito e ficar confiante mesmo após um erro, verá que ninguém vai te diminuir ou achar que você é menos por ter errado. E se você gostou desse vídeo e quiser estudar seguindo a orientação de um profissional, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um vídeo para você saber como dar os seus primeiros passos na aprendizagem do inglês. Esse é o canal Inglês Evolution e eu vejo você no próximo vídeo.